Por que aprender latim? Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 razões para aprender latim e também vou te mostrar um material gratuito que você pode baixar onde você quiser e que pode começar, e com ele você vai poder começar a estudar do zero, mesmo sem nenhum conhecimento de latim. Então aqui é o professor Gai Gaia, e antes de começarmos, por favor, dê like, dê share, comente no vídeo, se inscreva no canal e ligue o sininho, porque isso ajuda muito o canal a poder crescer e com isso me ajuda a poder fazer mais material para que mais pessoas possam assistir, ver e aprender. Então, 4 razões. Vamos começar. Primeiro, o que eu acho que é a razão mais importante para nós, para o brasileiro comum, para a pessoa que mora no Brasil, que é aprender português, aprender gramática portuguesa principalmente. Porque não é necessário saber muito de latim para já aplicar os conhecimentos que você vê em latim no português. E muitos de nós fazemos concursos, estudamos para fazer concurso, vestibular, Enem, e a parte de gramática é sempre uma que pesa. Não só a gramática, como português, escrita, cometer muitos erros de português atrapalha. E a grande questão é que o Brasil é a língua que deu base ao português. A língua principal, dentre as várias, mas principalmente é o latim, a língua que deu origem ao português. E você entender as estruturas, como funciona, quais são as bases da língua, isso vai te auxiliar na hora de fazer não só uma questão de escrita melhorada, ter uma noção melhor na sua escrita, mas principalmente na questão de gramática. A gramática do português é uma que é muito próxima do latim, obviamente com suas devidas ressalvas, mas se você souber o latim, você vai poder enxergar, você vai olhar para uma frase em português e você vai dizer: ah, isso aqui é um sujeito, isso aqui é um objeto, porque no latim as funções das palavras, a função da palavra na frase é expressa na forma da palavra. Então, por exemplo, se uma palavra isso se chama de casos. Nós vamos falar isso mais à frente em outros vídeos, mas isso é o que se chama de casos. Então, o conhecimento do latim ajuda bastante a aprender português. Segunda grande questão para aprender latim é acesso à cultura latina, clássica e moderna. Essa talvez é a segunda maior razão que eu acredito que é interessante para todo mundo aprender latim. Porque você vai ter acesso a trabalhos clássicos antigos do latim, desde Cícero até as obras de literatura, obras de teatro, poesia. Você vai também, isso é questão da época clássica de latim, porque tem obras que não foram traduzidas para o português. Fulgêncio, durante muito tempo, não foi traduzido para português, e agora tem sido traduzido pelo grupo de Amarante, pelo grupo da UFBA, mas muitas outras obras existem que não têm tradução para o português, e se você não sabe as línguas mais faladas, como por exemplo inglês, francês e alemão, que são as línguas mais usadas para tradução de latim, você não vai conseguir ler essas obras. Além disso, o latim modernamente, pós época do Império Romano, depois do período feudal, ele foi usado como uma língua de cultura. Muitos trabalhos foram escritos em latim. Era a língua da ciência, era a língua, junto com o francês, era a língua do mundo, diferente do inglês, que é hoje a língua do mundo. Então, muitos trabalhos existem ainda hoje que não foram traduzidos do latim, se você tem interesse em lê-los, mesmo sendo trabalhos antigos. E atualmente, o latim ainda está vivo. Ele está vivo em muitos jogos, muitos filmes, muitas séries, muitas vezes também com algumas modificações. Você tem o latim de Harry Potter, que é o chamado latim de porco, que é o Pig Latin, que é um latim que não é um latim de verdade. Você tem alguns jogos que tem latim de verdade, como por exemplo The Witcher. A série The Witcher e os jogos de The Witcher têm um pouco de latim em seus jogos, nos médicos falando. Então, o latim ainda hoje é utilizado em séries, em vídeos, em jogos. É interessante você ter noção disso. Quando você sabe latim, você vai enxergar essas coisas. Inclusive, o mais engraçado é quando você enxerga os erros em latim. São as coisas mais engraçadas. Quando você sabe latim, você vê que a galera tá errando. Ou você vê Harry Potter e percebe: caramba, cara, isso tá muito errado. Terceiro ponto: acesso à cultura e tradição eclesiástica. Esse também é um ponto muito forte especificamente também em países de tradição católica, principalmente, que é a Igreja Católica, a igreja que tomou o latim, foi a língua santa, foi a língua que era escrita a Bíblia na época medieval, é a língua dos Salmos, é a língua de todos os trabalhos da Bíblia e do Vaticano. Então, se você tem vontade de ler o acervo do Vaticano, você tem vontade de ler as epístolas papais, as cartas do Papa, essas coisas, entender o que ele está falando, é importante saber
latim e ter acesso a essa cultura que você não teria de outra forma. Se você também tem vontade de seguir carreira eclesiástica católica, o latim é essencial. Principalmente se você quer galgar lugares mais altos na hierarquia católica. Então, o acesso à cultura e tradição eclesiástica, a tradição católica, está muito bem guardado pela questão da língua latina. E o quarto ponto que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo é que o conhecimento do latim auxilia no aprendizado de diversas línguas. Inclusive, foi aprendendo latim, ao saber latim, que eu tive muito mais facilidade de aprender línguas como o japonês e o alemão. Por quê? Como eu comentei um pouquinho mais atrás, o latim ele tem regras, ele tem a forma de você falar a palavra. Vamos pegar aqui uma palavra bem direta. Lupus. Lupus é lobo, ok? Você pode falar lupus, lupo, você pode falar lupum, você pode falar lupis. Cada forma que você fala a palavra tem uma função diferente na frase. Então, lupis é do lobo, lupo é para o lobo. Aliás, lupi é do lobo. Lupo é para o lobo e por aí vai. Então, a forma final da palavra, ela vai identificar a função sintática dela. E isso tem em muitas línguas. Isso se chama casos. O alemão tem casos, o russo tem casos, o grego tem casos. Então, se você quer aprender essas línguas, saber o latim já vai te auxiliar. E por que você fala, por que eu vou aprender o latim se eu quero aprender russo? Porque é muito mais fácil para nós, falantes de português, aprendermos uma língua próxima da gente, tipo o latim, do que aprender o alemão, do que aprender o russo, que é uma língua cirílica, é uma língua completamente diferente da nossa. É muito mais fácil para nós aprender o latim do que aprender o japonês. E quando você aprende o latim, você irá conseguir ver essas funções sintáticas. E mesmo no japonês, o japonês não tem casos propriamente ditos, mas eles têm... Muito barulho lá fora, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Retornando aqui. Então, como eu estava falando, mesmo no japonês, o latim, ele pode auxiliar. Porque o japonês não tem propriamente casos nas palavras, mas ele tem as partículas. Então, por exemplo, o japonês tem partículas como wo, wa, ga, de, ni, no. Então você fala watashi no, watashi wa, watashi ga, watashi de, watashi ni. Então todas essas partículas têm uma função. No é uma função e essas funções você vai poder associar com as funções do latim. No é basicamente a função genitiva do latim. Wa e ga é a função nominativa do latim. De é a função ablativa do latim. Ni é a função locativa do latim. E por aí vai. O é a função de objeto direto e objeto indireto no latim. Se bem que no japonês tem algumas outras coisas, mas não vou falar aqui de japonês. Então, o que a gente percebe? O conhecimento de latim, por ser uma língua próxima ao português, auxilia a que nós aprendamos línguas que também tenham funções semelhantes à do latim, as funções dos casos. Então, essas são as 4 grandes razões que eu acredito ser muito útil aprender o latim para nós, falantes de português brasileiro. A primeira é que vai ajudar a aprender português. A segunda é que vai dar acesso à cultura latina clássica e moderna. A terceira é que vai ter acesso à cultura e tradição eclesiástica católica. E a quarta é que auxilia no aprendizado de diversas outras línguas. Se você tem interesse de aprender muitas línguas, é muito bom saber latim. E agora, galerinha, eu quero mostrar para vocês materiais para aprender latim. Existem vários, mas eu vou botar aqui um que é gratuito, que você vai poder fazer o download no seu computador. E deixa eu compartilhar com vocês a tela. Muito bem. Esse é o Latinitas, é um módulo criado pelo professor Amarante, da Universidade da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eu pude estudar com ele. Além de ser um ótimo professor, ele fez esses materiais que são referência atualmente. No meu canal antigo, tem um canal antigo que eu fazia aulas de latim, que eu dava as minhas aulas de latim, e agora eu estou atualizando neste canal. Eu usei os outros volumes mais antigos, o vermelho, Latinitas vermelho e Latinitas azul. Agora, existe, minha gente, esse Latinitas, que é a versão unificada. Ele unificou os dois em um único volume. Então, vai ser muito interessante, porque nós vamos poder começar as aulas nesse volume atualizado. Para vocês verem esse volume, basta vocês clicarem, que vai abrir, e vocês vão poder fazer o download do livro. Ele é gratuito. Vocês só precisam ir no site do latinitasbrasil.org
e na área de downloads, que vocês vão poder fazer o download desse livro. E é bem simples. Além disso, tem uma área aqui de respostas e exercícios para os exercícios que vocês forem fazendo, ok? Então, muito bom, muito bem feito. Eu sugiro fortemente. É bom, mesmo se você nunca teve contato com latim, você vai poder aprender. E esse é o material que eu vou estar usando, porque mais pra frente eu irei começar a fazer os vídeos das aulas de latim aqui nesse canal. Iremos do começo ao fim do Latinitas. Então eu espero vocês mais pra frente. E, por favor, me digam quais as outras razões para vocês de aprender latim. Por que você quer aprender latim? Então, deixe seu comentário no vídeo, não se esqueça de dar like, de share, comentar. E aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!